Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais uma aula e sejam bem-vindos à aula 5 da nossa série Guia do Script. E na aula de hoje veremos sobre eventos. Bom, eu posso afirmar que os eventos são uma das coisas mais importantes que você vai ver na programação aqui no Roblox Studio, porque basicamente tudo que você for fazer, todo o sistema que você for fazer aqui no Roblox vai envolver sim pelo menos um evento. E geralmente são vários, mas eu falei só um porque meio que é quase obrigatório ter um evento no seu script. E nesse vídeo eu vou mostrar o porquê disso. Eu vou deixar este artigo da documentação do Roblox na descrição do vídeo, então eu recomendo que vocês depois de assistir esse vídeo venham aqui nessa página. Isso porque o Roblox ele explica de uma maneira mais técnica, então meio que a maneira que eu vou explicar aqui no vídeo não vai combinar muito bem com o que está sendo escrito aqui no artigo. Mas é claro que eu recomendo depois vocês virem nessa página e conferir mais alguns detalhes caso alguma coisa no vídeo não tenha ficado clara para vocês. Então dá para considerar como material de apoio e eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, beleza? Voltando ao script, o que seriam os eventos? Os eventos eles seriam um tipo de valor bem especial que usamos bastante aqui na programação. Eles servem para você fazer um sistema de ação e reação, ou seja, alguma coisa acontece no seu jogo e o seu jogo vai fazer outra coisa no lugar. Por exemplo, quando um jogador entrar no seu jogo, que esse é um evento que você vai usar bastante na programação, você pode carregar a informação dele, você pode spawnar ele em algum lugar, enfim. Ou quando um jogador apertar um botão na interface, ele vai comprar um certo item, então com isso aqui você consegue fazer infinitas coisas. A ideia básica é o quê? Você detectar quando alguma coisa acontecer e quando acontecer alguma coisa você faz outra. Evento é o nome mais bonitinho para esse objeto, mas o tipo de valor mesmo que você vai trabalhar seria o RBX Script Signal, que seria meio o nome mais técnico para os eventos, né? Aqui no começo não vai interessar muito você saber esse nome, mas lá pra frente pode ser bem interessante, porque você vai poder trabalhar com os eventos de uma maneira mais avançada, digamos assim. Beleza, eu sei agora o que são os eventos, mas como que eu vou usar os eventos? Como que eu vou pegar os eventos de um objeto? Como que eu vou saber quais eventos existem? Basta você vir aqui na documentação do Roblox e você pode procurar pelo objeto que você quer saber os eventos, como por exemplo, eu vou procurar aqui, ó, Base Part. A Base Part ela é uma classe que pertence, no caso, a todas as partes do Roblox Studio, seja a parte normal, seja uma Mesh Part ou qualquer outro tipo de objeto ali, no caso físico, né, tem essa classe Base Part. E você pode ver aqui no cantinho que temos aqui o sumário, que temos as propriedades, depois os métodos que seriam de forma mais básica funções daquele objeto, e também temos eventos. Então aqui você pode clicar aqui para ver mais alguns eventos que são herdados de outras classes e enfim, essa parte aqui eu não vou explicar muito agora no começo porque é uma coisa mais avançadinha, digamos assim. O evento em questão que eu vou utilizar é esse aqui, que é o Toasted. Aqui embaixo está escrito que ele ativa quando uma parte entra em contato com a outra parte. E eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Também temos parâmetros, nesse caso esse evento ele tem um parâmetro que seria a outra parte que foi tocada, que no caso entrou em contato. Como que funcionam os eventos? Os eventos ele tem uma função chamada de Connect. Primeiramente eu vou pegar aqui a parte para ir uma coisa de cada vez. Vou criar aqui a partezinha, todo o tutorial, toda a aula que eu fico criando um monte de parte, né? Eu vou escolher aqui as partes anteriores. Então vamos primeiramente criar uma variável para trabalhar com aquela parte. Então local, bloco, o nome que eu acho mais interessante é mesmo o nome da parte, né? É igual workspace, a variável global que representa esse serviço que está no nosso mapa 3D, a parte física do nosso mapa, podemos dizer assim, ponto bloco, porque eu quero acessar o bloco que está no workspace. Agora olha só que interessante, eu vou criar uma função chamada onToasted, que seria o quê? Eu quero que essa função ela seja chamada toda vez que esse bloco for tocado por alguma coisa. E lembro que eu tinha um parâmetro lá chamado OtherPart. OtherPart é só o nome que o Roblox deu, no caso a documentação deu para esse parâmetro, mas como eu mencionei na aula passada, você pode colocar qualquer parâmetro aqui. E para conectar a função com o evento, você faz isso aqui. Primeiro pega o objeto que vai estar o evento, né? Depois você vai pegar o evento, que percebam que quando eu vou acessar alguma propriedade, como por exemplo o Unshored, aparece esse negocinho azul aqui, aparece esse íconezinho como se fosse um cubo azul. Só que quando eu vou mexer com algum evento, o ícone passa a ser um raiozinho aqui, ó. Passa a ser um raiozinho que isso aqui seria digamos, um iconezinho para eventos aqui no Roblox. Então até pelo próprio autocompletar do Roblox você pode diferenciar entre propriedade e evento. Também temos métodos que você pode utilizar com 2 pontos, mas eu não vou explicar isso aqui por agora, beleza? Enfim, vamos pegar aqui o evento Toasted, que é o evento que eu estou interessado, né? E vamos utilizar o método barra função, que seria essencialmente a mesma coisa, podemos dizer assim. Eu vou usar aqui a função Connect.
O connect, ele vai conectar esse evento, com toda vez que esse evento for chamado, ele vai chamar uma função. No caso, a função que eu vou especificar aqui no parâmetro. Então eu vou colocar onToasted. Lembrando que por padrão, talvez quando você for digitar o nome da função aqui dentro, o Roblox automaticamente vai colocar os parênteses aqui para chamar a função. Só que essa forma aqui está errada. Isso porque você tem que passar os parâmetros aqui diretamente à função, beleza? Você tem que colocar aqui o nome da função. Porque se você colocar parênteses aqui dentro, ele vai primeiro executar a função e ele vai colocar aqui como parâmetro o retorno da função. Ou seja, como não tem nenhum retorno nessa função, pelo menos por enquanto, né? Ele não vai colocar nada aqui no parâmetro, vai colocar um valor nulo, e quando você coloca um valor nulo dentro dos parâmetros da função connect, ele dá erro. Até porque o parâmetro que você for especificar dentro do connect precisa ser obrigatoriamente uma função. E eu posso colocar aqui dentro print parte tocada. Isso vai fazer o quê? Ele vai printar o nome daquela parte. Posso até colocar .name aqui para não confundir vocês. Lembrando que esse parâmetro vai ser sempre uma instância, no caso um objeto, uma outra parte. Porque o evento diz que ele só vai ser ativado quando outra parte entrar em contato com a parte principal, que no caso aqui seria o bloco. Então agora podemos testar. Eu vou até por curiosidade aqui para mostrar para vocês, eu vou deixar um pouquinho mais para cima aqui. Vou conferir se o short está desligado, e vou testar com vocês. Beleza, eu coloquei para testar aqui no Roblox Studio e percebo que ele printou a base plate 15 vezes, mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque como eu coloquei a parte para spawnar lá em cima quando começa o jogo, ela caiu no base plate e ficou quicando algumas vezes. E cada vez que ela batia na base plate, ela printou o nome da base plate, por isso que printou 15 vezes. Porque ela entrou em contato com a base plate várias vezes. Agora olha só o que acontece se eu ficar encostando na parte. Perceba que vai printar um monte de coisa. Essas partes que printaram aqui, no caso Handle, Left Tower Leg, esse monte de nome aqui são partes do meu personagem. E também percebam que até os acessórios foram contados. Então, por exemplo, se eu pegar minha capa aqui, ó, ou pegar qualquer acessório meu aqui, ó, vou pegar a capa, por exemplo, percebam que tem uma Mesh Part aqui, ó, o nome da classe aqui é Mesh Part. E ela tem o nome aqui de Handle, e perceba que detectou aqui quando o acessório encostou naquela parte. Então esse evento Toasted, ele seria basicamente isso, ele ativa aqui essa função, ele chama aquela função toda vez que você encostar naquela parte. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um exemplozinho mais interessante que pode ser útil no jogo de vocês. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tentar procurar um humanoide. Vou colocar aqui letra minúscula. Olha o que eu vou fazer. Parte tocada, ponto part, find first shield, humanoide. Eu já vou explicar o que eu tô fazendo isso aqui. If humanoide tem humanoide.health é igual a 0. E vou testar aqui para mostrar para vocês o que acontece. Perceba que não printou nada, mas olha o que acontece se eu tocar na parte. Eu morro. Por que eu morri? Vou explicar agora o que eu fiz aqui no script. Na linha 3 aqui eu criei a função onToasted, e na linha 9 eu conectei essa função onToasted ao evento Toasted, que a função vai ser chamada toda vez que esse evento for ativado. Dentro da função eu vou procurar pelo humanoide no parent da parte que foi tocada. Então, por exemplo, se a minha perna for tocada aqui, ó, eu vou pegar aqui, no caso, left lower leg, que seria essa partezinha aqui que está selecionada. Se ela encostar, o script ele vai procurar pelo humanoide, que seria esse objeto especial aqui, que ele identifica aquele model, no caso que o model seria esse objeto como sendo, digamos, um ser vivo aqui no Roblox. Ele vai pegar o part daquele objeto que tocou, então digamos que possa ser left hand.part, que vai ser o model, e ele vai procurar pelo humanoide, que daí ele vai dar, o valor dessa variável vai ser igual a esse objeto que ele encontrou. Se ele encontrou o humanoide, a vida do humanoide, que no caso vocês podem ver nas propriedades do humanoide aqui, ó, pode ver que temos a propriedade health, que representa a vida daquele humanoide. Ele vai definir a vida do humanoide como 0. Basicamente é isso, eu vou zerar minha vida e meu personagem vai automaticamente morrer. Eu coloquei esse if para verificar se aquele personagem, aquela parte que tocou, faz realmente parte de um humanoide. Eu estou falando que, por exemplo, se essa outra parte que eu vou chamar agora de parte B, se a parte B encostar no bloco, ele não vai ser ativado, ele não vai tentar fazer isso porque o parent do parte B não tem humanoide. No caso, o part da parte B seria o workspace, e no workspace não tem nenhum humanoide. E essa condição aqui só vai ser atendida se aquele personagem for realmente um humanoide, for realmente um personagem vivo. Então você usa o if para verificar certas condições que vão atender às suas necessidades. Ah, mas se eu quiser causar dano apenas para os jogadores e para nenhum NPC, por exemplo. Eu não sei se vocês sabiam dessa, mas quando você olha o nome do modelo do seu personagem, ele é o mesmo nome do objeto player que fica aqui no serviço de players. Percebam que o nome desses objetos aqui é o mesmo. Ou seja, como eu vou ter um model do personagem em mãos, como sendo parte do cada.part, eu posso verificar se existe no serviço players um objeto com esse nome. Vou escolher essa parte aqui anterior. Character
é igual a parte tocada ponto part. Vamos assumir isso por enquanto. Agora eu vou criar outra variável chamada de player. Player é igual ao quê? Game. O game ele é uma variável global que tem em todos os scripts que representa basicamente o jogo, de uma maneira mais básica, né? Falando assim mais simples. Eu vou usar uma função aqui, um método que seria o getService, porque eu quero pegar o serviço de players, que no caso eu estou me referindo a este serviço aqui. E eu vou usar o find_shield para encontrar um objeto aqui, no caso o character.name. Um objeto que tem o mesmo nome que o personagem, que o character é o parte tocada.parent. Se existir alguma coisa com esse nome, if player, ou seja, se o objeto que ele encontrar for diferente de new, ou seja, não for nulo, eu vou colocar aqui, ó, um player tocou a parte. Vou até colocar aqui, ó, no caso esse aqui será o bloco, né? Vou colocar aqui em cima, para uma parte colidir com a outra. E vamos testar aqui para ver. Perceba que a parte ali, a parte B que está em cima, tocou na parte, no caso no bloco, né? E não printou nada aqui no output. Isso porque a parte B não tem um objeto chamado parte B aqui no serviço de players. Agora, se eu encostar aqui no bloco, perceba que ele vai printar ali no output, um player tocou o bloco. Ou seja, uma forma de você programar é você também procurar condições que favoreçam aquilo que você quer. Nesse caso, o que eu fiz foi o quê? Foi perceber que o nome do personagem é igual ao nome do jogador, que fica lá no serviço de players. Então eu fui lá no serviço de players e procurei por algum objeto que tenha o mesmo nome que o nome do modelo do personagem. E se tiver, eu vou printar aqui e vou fazer o que eu quiser. E eu posso implementar aqui um else, por exemplo, o que tocou o bloco não é um jogador. E vou testar aqui de novo para mostrar para vocês. Perceba que eu nem entrei no jogo ainda, mas o servidor foi executado porque o servidor sempre carrega primeiro. E perceba ali, ó, o que tocou o bloco não é um jogador. Ele printou ali, ó, o que tocou o bloco não é um jogador, mas também printou um jogador tocou o bloco. Eu espero que tenha dado para entender o que eu quis mostrar nesse vídeo aqui, porque é uma parada um pouquinho mais complicada. Eu sei que evento no começo é bastante difícil de entender, mas que é uma coisa que ao longo do tempo você vai conseguir entender tranquilamente, beleza? A prática é o que mais vai garantir sucesso no seu aprendizado. Também lembrando que a documentação é toda de vocês podem explorar a documentação à vontade. Use e abuse daquele site que eu mostrei no começo do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo e se você não entendeu, por favor, comenta aqui embaixo as suas dúvidas que eu posso tentar responder, beleza? É isso, meus amigos, agora eu vou ficando por aqui e falou!